Pode se assentar. Gente, isso daqui é quem é a juventude, né? Você resgatou a juventude aqui. Galerinha que se converteu na adolescência conhece a música aí. Animado. Glória a Deus, gente. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Quero que você abra o seu coração, seus ouvidos, que o Senhor quer falar com você nesse dia. Abra a palavra de Deus também. Vocês vão abrir em Números, está ali bem no comecinho, 13, 18. Gente, só trazendo uma pontuação aqui, o pastor Pablo não pôde estar hoje, tá bom? Porque ele acabou de chegar à cama dos filhos deles. Os filhos deles, né, o Davi, a Bianca, estavam dormindo no chão, e aí chegou a cama e ele precisava montar essa cama para eles dormirem. Então, ele está num período de mudança, esteja orando pela casa dele aí, para que o Senhor abençoe. Por isso que ele não está hoje, tá bom? Mas ele mandou um beijo, um abraço para vocês. E deve estar assistindo aí ao vivo enquanto está parafusando a cama. Mas, então, se você estiver ao vivo, pastor, um abraço, boa sorte aí. Cuidado para não se machucar. E vai ouvir a palavra. Todos acharam? Números 13, 18. Vou ler aqui pelo celular. Vejam como é a terra. Se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou podre, ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, está aqui a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar, que nós podemos sair daqui aprendendo mais e mais de Ti, saímos daqui renovados, Pai. Espírito Santo, que o Senhor abençoe a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esse texto que a gente leu, eu quero voltar para a gente entender. Vou trazer um panorama do texto. Vou voltar bastante. Moisés, né? Muitos conhecem a história, mas Moisés, ele recebe uma mensagem, Val. Liberte um povo que está há 400 anos escravos. E aí Moisés vai, faz sinais. Talvez você já assistiu A Terra Prometida, que vai falando sobre isso. Minha mãe assistiu toda a novela lá. E aí vai passando todos os sinais, você vai vivendo tudo aquilo. E aí esse povo, eles são libertos. E aí Faraó, eles passam pelo Mar Vermelho, os Faraó é destruídos no mar. E aí eles começam uma travessia. E aí eles saem com uma palavra. Vão para a terra de Canaã. Vão viver o que Deus tem para vocês, vão lá e conquistem. Eu vou dar essa terra para você. E aí eles caminham por muitos e muitos anos, a ponto deles chegarem para a terra de Canaã. E aí, como que funcionava para conquistar uma terra? Eles enviavam alguns espias, o nome já diz, para espiar a terra. Então o que nós lemos aqui foi um mandamento para como vai espiar a terra. Vocês vão lá, vocês vão ver se a terra é boa ou ruim. Vocês vão ver se a terra se eles são fortes ou fracos. Se é fácil ou é muito fortificada. Vê lá, pega um pouco da colheita para a gente ver como que vai ser. Vão lá conquistar a terra, vão lá ver a terra que o Senhor prometeu. E aí, então esse é um mandamento que eles têm. Essa é a missão que eles têm. O primeiro ponto que a gente precisa entender: o Senhor nunca mente. O Senhor não mentiu. Existe uma terra. Para chegar até a terra, foram lutas, batalhas, mas a terra existe. Talvez você tenha uma palavra do Senhor. Olha, você vai pregar o mundo todo. Você vai rodar o mundo. Essa palavra, ela existe. Mas para você viver ela, você vai passar por processo. Olha, eu vou abençoar a sua casa. Você vai ter uma casa abençoada, próspera. Vai viver isso. Mas, no processo, talvez você já passou necessidades. Talvez no processo você já passou lutas. Você já passou batalhas. Você vai ter um casamento abençoado. Seu casamento vai durar a eternidade, até que o Senhor venha ou até que um parte.
Que bênção, que palavra linda, obrigado, Jesus. Mas sabemos que no meio desses caminhos vão ter lutas. Você estava falando com a Arci, com o Marcos. 30 anos de casados. Pergunta para eles se não tem luta, se não tem batalha, se não tem dificuldade nesse processo. Mas o Senhor não mentiu. Até aqui o Senhor nos sustentou. Mas existe algumas óticas. Então eles vão lá, espiam, Val. Eles foram lá, visitaram a terra, espiaram, fizeram tudo o que for mandado. E eles voltam. E aí eles começam a falar dessa terra. Eles começam a falar dessa terra. Olha, essa terra é muito boa. Essa terra aqui, vamos abrir aqui para a gente entender. Números 13, 26. Vou ler aqui para a gente tomar tempo. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram frutos dessa terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, que vivem em Neguebe, o Jordão. Então Calebe fez o povo se calar. Perante a Moisés disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra em qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante o que parecíamos gafanhotos a nós, a eles. Então, peraí. Eles foram lá, olharam a terra e eles voltaram com o relatório. Tem gigante. E o nome dessa mensagem é: os gigantes que não me avisaram. O Senhor falou que tinha gigante? Não. O Senhor não avisa dos gigantes e das batalhas que a gente tem. A gente precisa entender que quando nós vemos a palavra, é linda, mas no meio tem gigante. Para conquistar tem que passar pelo gigante. E o gigante não é avisado. Por quê? Porque se você é avisado das lutas que você vai passar para viver o que Deus tem para a sua vida, você não quer passar. Por quê? Porque você não entende a sua força. Vou te explicar, ser mais didático aqui. Você está no ponto A e recebe uma palavra para ir para o ponto B. Mas se você ouvir as lutas do ponto B, você não se move porque você olha para você como você estivesse no ponto A. Mas no caminho o Senhor vai te fortalecendo. É no caminho que o Senhor vai te fortalecendo. É no caminho que você vai vencendo. É no caminho que você vai vencendo a batalha. É no caminho até chegar ali. É no meio do processo que o Senhor vai te fortalecendo. É no meio do processo que o Senhor vai te dando forças, experiências. É no meio do processo. No processo você vai aprendendo. Sabia que às vezes você não sabe o tamanho da força que você tem? Você só vai saber o tamanho da força que você tem quando você passar por uma luta e vencer. Quando você vence, você sabe: cara, eu consegui vencer. Olha que loucura. Você já teve essa experiência? Você casado, talvez sozinho também, mas você refletir e começar a rir de coisas que vocês viveram no passado e acharam que era o fim? Às vezes num tempo de casamento você sente e fala: nossa, vocês lembram quando a gente brigava por isso? Como a gente era bobo? Nossa, você lembra como que a gente pensou que ali era o fim, que nós não ia ter mais nada, que ali a gente ia separar, que ali nessa doença era o meu fim, eu ia morrer, não ia ter mais vida? E aí hoje você sente e você começa a rir. Fala: nossa, olha como que a gente era, né? Aquilo lá a gente pensou que era o fim. Por quê? Porque é assim com o Senhor. A caminhada com Deus é assim. Hoje o que você está passando, amanhã você vai rir. Vira para o seu irmão e fala isso: ó, amanhã você ri, hoje você chora. Tem momentos que hoje você está chorando e dizendo: é o fim da minha vida. Mas amanhã você vai estar rindo e falando: nossa, Senhor, obrigado.
Mas eu preciso te falar uma coisa, você precisa suportar o processo para rir. Para rir você precisa suportar o processo. E nesse processo tem lágrimas, esse processo tem choro, esse processo você vai falar, meu Deus, é o fim. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, eu não aguento mais. Mas você precisa lembrar, o Senhor não mentiu da palavra. O Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Mas, nesse meio de discussão, levanta um homem e diz assim, ó, coragem, homens, vamos avançar. O Senhor vai nos dar a vitória. Esse homem se levanta com ousadia, o nome dele é Caleb. E aí, eles vão lá e falam, não, e começam a espalhar palavras contrárias. Eu preciso que você entenda algo, eu até anotei uma frase legal. Deus faz você ver oportunidade onde todo mundo vê dificuldade. Um dia, você conhece essa história, mas quero falar. Um gigante se levanta chamado Golias. Golias se levanta e começa a atacar o povo, dizendo assim, ó, não tem homem não que vai lutar comigo, cadê o seu Deus, cadê as coisas, e começa a gritar. Aí chega um menino, pequeno, de estatura, e fala assim, ó, quem que vai ganhar se eu vencer esse gigante? Quando todo mundo viu um problema, um desafio, uma dificuldade, alguém se levantou e viu uma oportunidade. Cara, é uma oportunidade, ele está contra o meu Deus, a guerra nem é comigo, é contra o meu Deus, e eu conheço o meu Deus vence, meu Deus é poderoso. Sabe que eu vi uma vez uma frase de Instagram também, Facebook ainda, não era nem de Instagram, mas é interessante para esse contexto. Ele diz assim, ó, pare de falar dos seus problemas para Deus, e comece a falar de Deus para os seus problemas. O que acontece? Às vezes você coloca o seu problema aqui e Deus aqui. Parece que você começa a mendigar o Senhor como se Ele pudesse. Senhor, meu Deus, faz como se Ele fosse fraco, como se Ele não pudesse fazer. Você tem que olhar para o seu problema e falar assim, você não imagina o tamanho do meu Deus. Você não imagina o meu Deus quão poderoso. Você tem que olhar para uma doença e dizer, doença, você não imagina o poder do meu Deus de curar. Você tem que olhar para o divórcio e falar assim, você não entende o meu poder, o meu Deus, como Ele restitui. Como Ele é um Deus que restitui, como Ele é um Deus que faz milagres. Você tem que olhar para a crise financeira e dizer, você não conhece o meu Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Você tem que começar a declarar para as circunstâncias, para as dificuldades, o tamanho do seu Deus. Como o seu Deus é poderoso. Maior o que está em mim do que o que está no mundo, a palavra diz. Você tem que olhar para a dificuldade, para a tentação. Talvez você está passando por um momento de tentação na sua vida. Um momento que você fala assim, pastor, eu estou quase caindo no pecado. Pastor, eu estou tendo dificuldade nessa área. Pastor, eu estou com um vício aqui. Pastor, eu estou com vício na pornografia. Pastor, eu estou com vício em algo. Eu estou com vício em alguma coisa. Pastor, eu estou com muita dificuldade nesse pecado. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Pastor, eu não consigo me parar de me estressar. Não consigo. Você tem que começar a olhar e falar assim, ó, meu Deus é poderoso. Sai e começa a declarar. Começa a declarar no meio da crise, no meio da luta, fala assim, meu Deus é poderoso. Meu Deus é um Deus que muda cenário. Meu Deus é um Deus que transforma a vida. Meu Deus é um Deus que cura do vício. Meu Deus é um Deus que liberta. Quando você começa a declarar, você vai ver os milagres acontecendo. Quando você se posiciona e começa a declarar as palavras. Você precisa entender, onde está todo mundo vendo uma dificuldade, um problema, você precisa olhar uma oportunidade para se tornar mais forte. Você precisa entender que quando um casamento está em crise, é uma oportunidade de fortalecer. Posso perguntar às pessoas que já têm mais tempo de casamento, quando passaram por uma crise, vou usar ali, a tia Nay e o tio Cido, tá bom? Mas porque são da minha família, eu conheço a história. Tio Cido, ele passou por um problema de saúde muito grave. Se eu errar, você me dá uma bronca aqui, tio Cido. Mas é arritmia o problema ou é outro? Arritmia? Deu uma arritmia, uma parada cardíaca, e ele foi no hospital, passou uma grande dificuldade ali. E eu sei que isso aproximou a união deles. Eu sei que isso fortaleceu. Onde todo mundo viu uma crise, uma luta, uma batalha, o Senhor viu uma oportunidade de uni-los. O Senhor viu uma oportunidade de estar mais próximo, mais fortalecido. E o casamento deles estão mais fortalecidos por conta de uma crise. Porque onde viu que era o fim, que era uma dificuldade, o Senhor viu um projeto de fortalecimento, um projeto de união,
um projeto de união de família. Quando eu me acidentei, eu vi muito isso. Eu comecei a olhar minha esposa com outros olhos. Comecei a falar, cara, essa mulher aqui tá dando banho em mim, cara. Eu tô aqui sem nada, impotente. Tô aqui conseguindo e ela vai me dar banho. Ela tá lá, ela não dormia, ela dormia numa cadeira. Minha mãe dormia numa cadeira. Eu comecei a olhar minha mãe e minha esposa com outros olhos. Falei, cara, olha o que elas fizeram por mim. No meio de uma batalha, no meio de uma luta, da maior crise que eu passei na minha vida, o Senhor viu uma oportunidade de fortalecer os meus relacionamentos, fortalecer o amor pela igreja. Eu vi o quanto as pessoas foram me visitar, eu vi o quanto que as pessoas ofertaram pela minha vida. Então, tudo que é uma dificuldade é uma oportunidade para ser transformado. Mas nós precisamos de uma coisa, que é manter as nossas palavras com a harmonia com Deus. Por quê? Porque talvez você está falando A, enquanto o Senhor declara B. O Senhor falou que a terra era boa e que o povo ia conquistar a terra. Pronto. Só que você olha para a dificuldade, você começa a declarar palavras contrárias. Você começa a declarar só luta, só murmuração, só batalha. Você começa a declarar, então o que acontece? As suas palavras não estão com harmonia com o Senhor. Isso se chama ingratidão. Falei um pouco aqui no momento da oferta. Isso se chama ingratidão quando o quê? Você começa só a murmurar. O Senhor te falou que vai dar certo, mas você só consegue olhar a dificuldade e a sua palavra só sai. Quando você vai sentar com alguém e a pessoa fala assim, ô, tá tudo bem? Aí você já solta a palavra, tá tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Mas e aí a palavra de Deus? Deus falou que ia ser bom, mas nossa, é só isso, isso, isso. Deus falou que ia ser bom, mas é isso, 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 isso. Deus falou que vai me dar vitória, mas eu só estou vendo dificuldade, eu só estou vendo batalha. E você só começa a declarar isso. Então o que acontece? A sua vida começa a refletir e parece que as coisas começam a dar só errado. Por quê? Porque você só declara isso. Mas você precisa ter harmonia, porque tiveram 10 ali, 2 trouxeram um resultado diferente e os outros trouxeram um resultado negativo. Tiveram 12, perdão. 10 trouxeram negativo e 2 trouxeram positivo. Então, esses que trouxeram positivo, o que estavam? As palavras que eles estavam declarando e espalhando sobre a comunidade não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Mesmo, tem momentos que eu falo que o áudio não bate com o filme. O que acontece? Você já ouviu um áudio? Vamos lá, você está comigo. Vocês já ouviram um vídeo? Já viram um vídeo que o áudio estava errado? Parece que o áudio estava atrasado ou estava adiantado e parece que você não está entendendo nada do vídeo. Quem já viu isso? Só para ver se está todo mundo comigo. Então tá bom. A sua vida está assim. Não está entendendo nada. Por quê? Porque Deus falou uma coisa e você olha para a realidade está diferente, pastor. Deus falou assim, ó, você vai viver uma vida próspera. Você olha para a sua conta bancária, está zerado. Está negativo, está vermelho. Você olha, o número está até grande, mas está vermelho. Você fala, meu Deus, o áudio não está batendo com o filme. Você olha assim, seu casamento vai ser abençoado. Aí você olha, todo dia você está brigando. Fala, meu Deus, ó. O que acontece? O áudio não está batendo, está uma bagunça. Deus fala, você vai viver o propósito de Deus, o chamado de Deus, você vai pregar, você vai viver tudo isso. Aí você olha e fala assim, cara, eu não estou nem abrindo mais um culto, não estou fazendo nada. Nossa, o que será da minha vida? Acontece, está tudo bagunçado mesmo. Mas um dia, meu Deus, na hora que o áudio bater com o vídeo, na hora que você viver as promessas de Deus, você vai ver que o Senhor estava ali. É um período, é um momento, é uma fase, é um processo. O que eu estou falando aqui é momentos de processo que você vai passar. E tem momentos de dificuldade, tem momentos de lutas, tem momentos de incertezas, de batalhas. O outro ponto que eu anotei é, não esteja satisfeito em apenas ver, mas queira conquistar. O que acontece? Algumas pessoas, ela não tem a garra e o desejo. Sabe o que às vezes falta nessa geração? Garra. Vontade, ir para cima. Eu vejo as pessoas, elas começam a desistir muito fácil. Eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma faculdade. Aí estuda 2 dias e para. Cara, você precisa ter garra. Você não pode apenas olhar e falar assim, nossa, como eu queria passar nessa faculdade. E aí você vai e não estuda. Você fica acostumado em só pensar, em só meu sonho ali, em só ver, e você não vai batalhar.
Eu tenho um sonho de empreender, pastor. Vai para cima. Empreende. Vende chup-chup, dá calor pra caramba. Chup-chup, juju, não sei como você conhece. Vende, vai para cima, vai fazer. Não fica só olhando. Não fica só ali na ponta olhando, nossa, que lindo. Eu acho que eu já contei essa história. Se eu contei, eu vou contar de novo. Mas um dia, um jovem chegou para um pastor, foi ano passado, e aí ele virou e falou assim: pastor, eu tenho um sonho que eu recebi lá, um jovem não, já era um senhor já. Eu tenho um sonho que eu recebi lá quando eu estava jovem. O Senhor falou que eu ia gravar um disco de ouro. E que meu disco, eu ia pregar o evangelho através desse disco de ouro e eu vou ganhar um disco de ouro. O pastor olhou e falou: o quê? O Senhor falou e vai se cumprir. Ele falou assim: mas você já gravou? Ele falou: ainda não. Eu falei: irmão, já era. Quem ganhou o disco de ouro é Chitãozinho Chororó, Leonardo. Foi naquela época. Hoje, malemar, você consegue estar no Spotify. O que aconteceu com esse homem? Ele recebeu uma palavra lá atrás, mas, pastor Alex, ele nunca se posicionou diante da palavra. Então o que acontece? Pastor, eu recebi a palavra, nossa, eu estou feliz, eu saí de um culto, domingo nós tivemos um culto, na verdade, todo esse aniversário, um culto profético, palavras foram liberadas, e você está lá: meu Deus, eu recebi uma palavra, vai dar certo, agora eu vou voar, agora vai acontecer isso na minha vida, e passa segunda, terça, quarta, você não fez nada. E aí passa um ano, você não faz nada. Passa 2 anos, você não faz nada mediante a palavra que o Senhor fez. Não basta. Não basta apenas ver, você precisa viver aquilo. Não basta apenas ficar no sonho, ficar na imaginação. Você precisa se posicionar. Talvez você não vai viver completo ainda. Pastor, eu tenho um sonho de viajar pelo mundo inteiro. Faz seu passaporte. Pastor, eu tenho um sonho de pregar o evangelho. Pega o seu celular e prega, mesmo que seja para 2, 3, 4, 5, para ninguém, mas prega o evangelho. Se posiciona. Pastor, eu tenho um chamado que eu quero viver o louvor e tal, mas eu não sei tocar. Começa a aprender. Mas o louvor ainda não me chamou. Começa a estudar. Começa a provocar o céu. Começa a provocar que você vai ver os milagres acontecendo. Pastor, eu tenho um sonho também de viver o meu chamado com Deus. Se posiciona. Não fique só no âmbito de ver, mas queira ir. O que aconteceu com aqueles homens? Eles viram a terra, eles viram a palavra de Deus, que ia acontecer, que era tudo que o Senhor falou, mas eles não queriam avançar. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos se posicionar. O evangelho, o reino de Deus é um reino que se toma força, é um reino que você avança, que você vai. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E quando não é prevalecerão, não quer dizer que nós estamos aqui assim, ó, lutando e o inferno está aqui. Não, é que nós vai e mete o pé na porta do inferno. É que nós vamos avançar, que nós vamos invadir o inferno. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que vamos para cima. Então nós precisamos entender, não basta ver, nós precisamos provar da terra. E aí, tivemos 12 espias. 12 espias foram lá ver. Você precisa entender que você representa alguém. Você representa alguém. Alguém está te vendo. Pastor, eu nem sou da igreja, meu Instagram, eu sou... Jovens me ajudam, é low profile que fala? Aí, obrigado, viu, jovem? Low profile. Vou explicar para vocês aí, galerinha. Low profile é uma pessoa que ela é mais excluída, não posta muitas coisas na rede social, certo? Não se expõe muito, beleza. Então, talvez você é essa pessoa que não se expõe muito. Você é mais reservado, você é mais sossegado. Ah, não, eu só vivo aqui no meu cantinho e tal, não gosto de me expor muito. Mas você representa alguém. Alguém está te olhando. Alguém está vendo o seu comportamento. Você precisa entender uma responsabilidade disso. Isso existe responsabilidade. Quem é pai? Seus filhos estão copiando seus passos. Você precisa entender e se posicionar. Quando vai dizer aquela palavra,
ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Eu fui estudar, a palavra ensine, no original, ela não é ensinar numa parte pedagógica, é numa parte de treinamento. Então nós podemos ali, treine o seu filho no caminho que se deve andar. E aí quando você entende sobre treinamento, vamos dizer, quem já fez uma luta aqui, algo assim, natação, gente, vocês precisam ir pro esporte, hein? Futebol, vamos lá, vou acertar alguma coisa. Correu na rua, meu Deus, gente, Casa Fit, beleza? Todo mundo amanhã passou foi um dia na academia. Olha, levantou as mãos, aí. Pelo menos um dia foi lá, o personal foi lá e falou assim, ó, sentou na máquina, faz isso, vai fazer aqui, assim, dessa forma. O que ele está fazendo? Um treinamento. Ele está mostrando para você como faz e você vai lá e copia o exercício. Se você vai para uma luta, ele vai dizer assim, ó, faz aqui, direto e tal. Você vai lá e copia. Assim funciona um treinamento. Então, quando a Bíblia vai dizer, ensine o seu filho no caminho que se deve andar, ela está dizendo no original, treine o seu filho. Quer dizer o quê? Comece a fazer as coisas que seu filho vai copiar, as coisas que você faz. Porque você pode falar, mas se o áudio está errado com o filme, esquece. Se você está falando, ó, daqui eu não quero que você grita não. Aí você vai e grita com seu marido. Não adianta, ela vai gritar, ele vai gritar. Porque o que você está treinando ele é dessa forma. Então, tem alguém, você está representando seu filho, sua mãe, você que é jovem. Às vezes você está lá, sua mãe está vendo. Sua mãe está vendo, será que é? Às vezes você não tem nem seus pais convertidos, ou você tem seu pai. Mas será que quando você se posiciona orando, quando você vai lá, senta na mesa, às vezes você só chega e vai para o quarto. Os jovens de hoje em dia estão assim, viu, gente? Chega, fica no quarto, não sai, não para nada, não tem vida, fica lá só no celular. E aí isso você está errado. Primeiro ponto, quem se isola é egoísta. Tem um monte de filho egoísta, que não consegue sentar numa mesa com o pai. Você está errado. Qual que é o seu objetivo? Sente na mesa. Que tal agora você fazer o seu devocional na sua mesa? Não, pastor, eu gosto do meu cantinho, eu gosto de isolar. Você representa alguém. Você senta na mesa, abre a sua Bíblia e lê lá. Sua mãe vai passar, ela vai até no canto chorar. Quando você se posiciona, senta na mesa, abre a sua Bíblia, lê, faz o seu devocional lá, você começa a entender, você está representando alguém. Às vezes seu pai não é cristão, às vezes sua mãe não está no caminho do Senhor, ela vai começar a ver e ela vai começar a copiar isso. Um dia ela vai parar e falar assim, o que você está lendo? Eu estou lendo sobre isso, pregou a palavra, anunciou. Você precisa entender a responsabilidade que isso tem. E responsabilidade é para filhos maduros. Eu sempre falo, criança faz o que quer, adultos faz o que precisa ser feito. Não é, o cristão não tem que falar assim, eu só faço o que eu quero. Eu só leio a Bíblia quando eu quero, eu só oro quando eu quero. Isso aí é utopia. Você tem que subir lá em cima para o infantil. Porque o que você tem que fazer é o que precisa ser feito. Você acorda cedo e fala assim, hoje eu não quero trabalhar não, vou faltar. Vou mandar uma mensagem aqui. Não consegue, não dá para fazer isso. Você precisa levantar, colocar seu uniforme e ir trabalhar. Porque você tem uma responsabilidade. Então você tem uma responsabilidade com o Senhor e com o Evangelho. Você representa alguém. Você tem alguém te olhando. E o último ponto que eu quero trazer. Não é você que conquista, é Deus que dá. Sabe, existe o nosso esforço? Existe, como eu falei. Aquela pessoa que se posiciona, que avança, que vai para cima, que luta. Precisa ter isso, pastor? Precisa ter. Mas o Senhor que te dá a vitória. É o Senhor que sustenta a sua vida. É o Senhor que vai te dar força todos os dias. Pastor, estou passando por um deserto, uma luta. Quem que está te dando força? É o Senhor. Não é você que conseguiu vencer com as suas estratégias. Pastor, eu fui lá no coach, o coach me deu 2 palavras e agora eu estou vencendo tudo. Não, se não é a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, amanhã você nem acorda para trabalhar. Então você precisa entender, é Deus que dá. É Deus que sustenta. Caleb, ele falou assim, vamos lá lutar. É certo que o Senhor vai nos dar. É certo que nós venceremos pelo Senhor. Vamos lutar, então, independente do deserto que você está passando, da luta que você está passando, avance,
vá, o Senhor vai te dar. É o Senhor que dá, igreja. É o Senhor que sustenta você. Sabe, não importa o deserto que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, mas quando você se posiciona, quando você vai para frente, vai para cima, o Senhor te dá a vitória. O Senhor que cuida. A terra parecia impossível. As palavras que eles falaram estavam certas. Nós somos como gafanhotos ali. Nós somos ali como crianças. Nós somos ali pequenos. E eles são muito grandes. A Bíblia vai dizer que eles eram gigantes. Mas o Senhor deu vitória. Não importa o tamanho do gigante. O que importa é o tamanho do seu Deus. Gente, vocês podem anotar tudo e postar lá no seu Instagram, Facebook. Brincadeira. Mas o Senhor, ele gasta tempo e ele luta para tirar a sua mentalidade de escravo. O Senhor te dá a vitória. Mas por que demora tanto tempo? A pergunta é, por que eu estou passando por isso tanto tempo? E eu não sei se você já fez essa oração. Senhor, você é tão poderoso, por que você não livra isso? Por que você não tira esse tempo? Por que você não tira esse processo? Senhor, se o Senhor é tão poderoso, por que o Senhor não me cura? Senhor, por que você é tão poderoso? Por que isso não se encerra? Eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. Não sei se você já fez essa oração. Deus, as minhas forças foram embora. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu não aguento mais tanta luta, tanta injustiça, tanta batalha. Eu não sei se você já fez essa oração, ou se nesse momento você está fazendo ela. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele está forjando a sua vida. O Senhor, Ele demorou tanto tempo, porque Ele estava tirando esse povo da escravidão. Porque a escravidão não é um estado físico ali. A escravidão é um estado emocional, um estado mental. Não adianta, tem pessoas que saem de lugares. Já viu aquele ditado? Você sai da favela, mas a favela não sai de você. Por quê? Porque você está ali enraizado ali. Você está com a mentalidade. Você tem a mentalidade ali. Então, que às vezes, você tem uma mentalidade ainda de escravo. Você não entende que você é o filho. No filho, Jamal pregou aqui no sábado, e ele falou sobre o filho pródigo. Então, o filho pródigo a gente precisa entender que o texto, ele não dá... O filho pródigo, ele é o autor principal, mas o texto não é sobre o filho pródigo. Por quê? Porque o nome filho pródigo vai dado lá no século XIV, enfim, que são os temas que dão ali, que estão em preto. Mas a história começa assim, um pai tem 2 filhos. Então qual que é o enredo da história, Léo? Um pai com 2 filhos. Então o filho pródigo é o autor principal, mas a história é um pai e 2 filhos. E aí o filho pródigo sai, depois ele volta para casa e tem uma festa. E aí o que acontece? Tem um filho mais velho, né? E aí o pai vai conversar com o filho mais velho. O filho mais velho fica revoltado e fala assim, eu nunca consegui festejar com os meus amigos e tal, queria um cordeiro, eu nunca podia festejar. E o pai vira e fala uma frase, mas tudo isso é seu, por que você não viveu? O que acontece? O filho nunca mudou, ele acompanhou com o pai, mas ele não passou lutas e dificuldades a ponto de ele mudar a mentalidade dele. Então existe processo que o Senhor está mudando. Sabia que a luta faz você ficar mais crente, né? A luta faz você ficar mais crente, cara. Quer ver? Passa uma dificuldade, vamos fazer relógio de oração, vamos orar, vamos para o monte, vamos buscar o Senhor, vamos orar, eu preciso clamar ao Senhor. E às vezes o Senhor só coloca a luta para que você volte a falar com Ele. Ele só coloca uma batalha na sua vida para dizer, cara, eu só estava com saudade da sua voz. Eu só estava com saudade de ouvir. Porque as lutas fortalecem o relacionamento. Então você precisa entender, o Senhor está mudando você. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está buscando te fortalecer a cada dia. Então precisa disso, precisa passar pelo processo. O que nós precisamos entender? Permaneça no meio do processo. Não pare, não pare. Mesmo que está doendo, mesmo que está sangrando, mesmo que parece, porque todas as vezes que eu fiz essa oração, pastor Alex, que as minhas forças eu não aguento mais, eu estou cansado, Deus, se o Senhor não parar com isso, eu não vou aguentar, eu vou sair da igreja, eu vou fazer tudo. E eu permaneci, glória a Deus. Por quê? O Senhor me fortaleceu. E eu quero dizer que existe lugar para essa oração, existe lugar para esse clamor. Eu não sei se você já passou por isso ou está passando. Ore
clame ao Senhor, bate no peito, vai, grita, clame ao Senhor, peça, porque existe lugar para isso. E eu tenho uma boa nova para você, que quando você entra para esse lugar, clamar ao Senhor, buscar Ele, pedir, gritar, você sai dali renovado. O Senhor te envolve com uma presença, e Ele começa a vir com a presença dEle, e Ele começa a renovar as suas forças, e aquele versículo faz todo sentido: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque terão alívio. Quando você vai para o seu quarto, você ajoelha, quando você vai nesse altar e começa a derramar as suas lágrimas, é o Senhor renovando as suas forças. Existe esse lugar nesse processo, porque eu quero te ensinar a passar pelo processo. Eu quero te ensinar a passar no meio do processo da luta, e precisa ter esses momentos. Como o Val pontuou aqui muito bem, existe um momento que você acorda Jesus. Esse momento que você tem que gritar. Jesus fala assim: homem de pequena fé. Eu falo: Deus, é pequena fé mesmo. Tem momento que eu não aguento, eu preciso pedir, preciso clamar, eu preciso buscar o Senhor. Parece que o barco vai afundar, parece que as lutas vão vir e vai me tomar por completo. Mas o Senhor te sustenta. E o Senhor vai dar uma ordem: tempestade acalme, vento pare. E de repente você vai começar a rir novamente daquilo. Nossa, olha que luta, vencemos. Nossa, a gente pensou que era um divórcio. Lembra quando a gente pensou: cara, eu vou embora, eu vou pegar minhas malas. E de repente vocês estão ali rindo daquilo. Falando: nossa, como a gente era bobo. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade. Você fala: nossa, está ali comendo só ovo. Está no momento da luta, salsicha e ovo. Um é ovo com arroz, no outro dia é arroz com ovo. Tá, essa é a luta. E aí depois vocês estão no restaurante, comendo ali. Você lembra daquela luta? Você lembra daquela batalha? Você lembra que parecia o nosso fim? Você lembra que a gente passou esse processo, que não tinha condições de viver isso? Mas o Senhor nos sustentou. A Bíblia vai dizer: eu aprendi a viver no pouco e no muito. O Senhor te sustenta. Não importa o processo que você está, o Senhor te sustenta. Não importa se você está comendo arroz com ovo, ovo com arroz, ou se você está lá no coco bambu, comendo um prato dos seus sonhos, o Senhor está ali te sustentando. O Senhor está ali cuidando de você. É o Senhor que cuida, é o Senhor que dá. Mas você precisa suportar o processo. O processo, ele está ali para que você vença. O processo está ali, lutas diárias, batalhas diárias, um leão por dia. Tem dia que o leão está mais forte, tem dia que o leão está mais fraco, mas o Senhor vai te sustentando. O Senhor vai cuidando de você. O Senhor vai te dando força. E eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Eu quero convidar você a fazer uma oração ao Senhor. Uma oração de renovo. Sabe, eu vejo que eu não sei se você tem essa experiência com a quinta-feira, mas eu vejo que a quinta-feira é como se fosse um combustível. Sabe, quando você parece que na semana você passa por umas lutas, umas provas, você fala assim: meu Deus, deixa eu abastecer ali, parar um pouco ali no tanque, encher ali um pouco. Sabe, parece que você viveu, todos nós vivemos um culto abençoado nesse aniversário da igreja. Um culto gostoso, mas você vai na segunda, luta. Vai na terça, prova. E aí você vai passando por todas essas lutas, e aí você vem na quinta para receber um combustível do Senhor. Como eu disse, a Bíblia vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque terão alívio. Aqui é um lugar de alívio para o seu coração. E ele continua o texto dizendo: eu troco o fardo com você. Talvez você está carregando palavras, um fardo pesado, um processo doloroso, uma injustiça na sua vida, uns momentos de perseguição. E aí você vai dizendo assim: Senhor, eu deposito tudo isso no Senhor, Pai. Me traz um alívio, me traz um fardo leve. E eu quero convidar você